Medo de dirigir não existe. Como assim? Exatamente. Eu vou te mostrar neste vídeo por que eu afirmo que medo de dirigir não existe, o que realmente está te mantendo travada, estagnada e como sair disso. Óbvio, não é? Porque o medo é uma emoção. Ele não é a causa, ele é um sintoma. E como sintoma, ele é resultado de muitas causas. Na verdade, inúmeras estão por trás dele. Então nós começamos a trabalhar exatamente por aí, no seu estado mental, que determina o seu estado emocional, para só depois a gente ir para a prática do carro. Quero te dizer que a sua mente joga contra você. E o meu método te ensina a mudar esse jogo de perde-perde, mudando suas crenças a seu respeito e a respeito da sua incapacidade de dirigir. Ele também te ensina a dominar sua mente, mudar seus padrões de pensamentos e se reprogramar para se sentir capaz de encarar os desafios de tomar a direção do seu carro com confiança e segurança, baseada nas técnicas de direção mais corretas, mais práticas, mais simples de você aprender e também, obviamente, baseada na minha experiência profissional de mais de 13 anos trabalhando com mulheres que têm medo de dirigir. Nós vamos, inclusive, agora ouvir alguns depoimentos, assistir alguns depoimentos de alunas que já experimentaram essa transformação. Como é que era a sua vida antes de conhecer o método, antes de entrar para o programa Sem Medo de Dirigir? Eu costumo falar assim, era sem graça, porque eu tinha medo, eu precisava de sair para algum lugar, eu dependia do meu marido. Ou até das pessoas, assim, conhecidas, eu tinha que ligar, me leva em tal lugar. Então, assim, era uma vida sem graça, né, antes do método. Eu tinha carta, porém tinha medo, né, de dirigir. E era muito constrangedor, porque, tipo assim, eu já cheguei, essa sobrinha que entrou aí, eu já até pedi o marido dela para me levar em um lugar, ele sem carta e eu com carta, ele me levou porque eu não tinha coragem de dirigir. E o meu medo, assim, foi tanto que eu não tinha coragem de tirar o carro da garagem para lavar a garagem. Eu precisava ir na casa de uma cliente fazer um orçamento. Se meu marido não estivesse em casa, não tinha como eu ir. Então, assim, hoje, para mim, mudou muita coisa. Isso me travava muito. Certo. Eu mexendo no Facebook e vi lá, curso Sem Medo de Dirigir. Eu falei, opa, isso aí me interessa. O nome já chamou a atenção. Pelo menos para mim foi assim, a segurança que você me passou foi imensa. Então, assim, às vezes vem aquele medo, que eu creio que muitas têm esse medo. Nossa, mas é um curso online, será que é seguro? No meu caso, em relação a você, eu não pensei, porque você me passou segurança. Eu não aprendi a voltar a dirigir só um carro. Eu aprendi a voltar a dirigir minha vida. São decisões que hoje eu tomo que antes eu não tomava. Ficou mais fácil para mim, tudo ficou mais fácil para mim. Porque você não vai aprender só dirigir. Trabalha com sua mente por inteiro, né? É igual eu falei, tudo foi muito gratificante. E hoje eu posso falar assim que eu me sinto outra pessoa. Porque eu preciso fazer minhas coisas, eu consigo fazer sozinha. Eu não tenho aquela dependência que eu tinha antes. Eu falo assim, sem sombra de dúvida. Existiu o Edith antes e existe o Edith depois do curso. Há 15, 16 anos atrás, fiz autoescola para me dirigir. Não consegui, porque eu tenho um problema assim, de muito nervosismo, né? E a autoescola, ela não te ajuda nisso aí. Quando eu saí, quando terminei, eu fiquei tentando, né? O meu marido foi tentar me ajudar, mas meu marido não tinha muita paciência. E acabou que eu parei de dirigir. No ano seguinte, quando eu tinha feito a carteira, a minha filha sofreu um acidente. Eu não estava no carro, mas só que o estado que ela ficou e outras pessoas que estavam com ela também, me levou deu um trauma, abandonei, não vou mais dirigir. Chega uma hora que a gente precisa tomar conta da vida da gente. Foi o que aconteceu comigo. No ano passado, eu perdi meu esposo, fiquei assim, tipo que dependendo dos meus filhos, né, para fazer as coisas para mim, me leva lá no médico, me leva no cabeleireiro, falei, não, tem que mudar, porque... Aí eu falei, tá,
Comprei o curso. Comecei a fazer. A plataforma maravilhosa. Tinha pronto, fiz, Olivia, olha. E assim, graças a Deus, eu era muito, 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 muito nervosa. Hoje em dia, não. Eu já estou dirigindo. Eu segui aquela regra todinha, passo a passo. Conhece o teu carro? E foi aí. Perdi aquele nervoso que eu tinha. Hoje é que eu pego meu carro dia de domingo de manhã, eu vou para minha igreja, vou no mercadinho aqui. E graças a Deus, estou conseguindo realizar meus objetivos. Ou era uma pessoa dependente de outras pessoas, no sentido de sair para algum lugar, ou de vergonha de falar que eu tinha carro e não sabia dirigir, e que às vezes não tinha lugar para mim, mas aí eu não podia dirigir o carro, aí eu não ia. Então, quando eu percebi que não tinha lugar para mim no carro de outras pessoas, eu não ia. Então, era uma pessoa dependente, não tinha motivação e me sentia derrotada nessa parte. Eu me sentia insegura, complexada e triste. A vontade era poder entrar no mercado, mostrar minha chave do carro, chegar na escola, estacionando, lindo, maravilhosa. E logo de cara, você me demonstrou ser uma pessoa muito sensível, demonstrar ter propriedade aquilo que faz, e aí isso me cativou. Então, essa questão da propriedade dá mais segurança para a pessoa. Aí fiquei curiosa, falei, não, porque eu tinha passado por algumas experiências de não poder fazer compra, de vir com sacola pesada e trabalhar debaixo de chuva, né? Eu falei, chegou o momento de assumir a minha vida. O que faltava era treino. O que faltava é elevar a autoestima, né? E tá treinando. Uma pessoa incentivar, aquela pessoa que incentiva, não, você é capaz, você consegue. E isso eu consegui através das aulas. Entendi. Vendo depoimentos de outras amigas, né? Através do seu trabalho. Então, tudo isso colaborou. Olha, uma coisa que eu consegui realizar é ir trabalhar com ele, né? Certo. Então, eu vou e volto, vou trabalhar direitinho. O meu próximo objetivo é fazer uma viagem. Além dessas coisas do dia a dia, já faço. Mercado, um shopping perto, assim. Essas coisas perto a gente vai fazendo. E com o tempo vai aumentando a distância. E agora eu quero te contar como é que surgiu esse método. Ele surgiu de maneira mágica. Foi mágica. Porque eu nem sabia que eu tinha um método. Vou te contar. Em 2015, eu já dava aulas práticas para as pessoas que tinham medo de dirigir. E uma delas, uma aluna minha, chegou para mim um dia e disse: porque o medo é psicológico, não é, Olivia? Eu disse, é mesmo, verdade. Eu sempre tratei o medo dessa forma, sempre tratei essas questões emocionais quando eu estava dando aula, mas eu não tinha ainda percebido isso. Então, a partir dessa afirmação, desse conhecimento, então, vou tirar o medo pela internet, eu não preciso estar dentro do carro para poder ajudar as pessoas a eliminar o medo de dirigir. Se ele é emocional, vou fazer isso pela internet e decidi, então, me aventurar nesse grande mundo da internet. E nesse ano mesmo, eu fui para Brasília, fui para um simpósio de saúde quântica e nesse simpósio eu conheci um grupo de terapeutas e a gente foi almoçar e eu falei para eles do meu plano: eu vou tirar o medo de dirigir pela internet. Eles falaram: como assim, Olivia? Como é que você faz isso, tirar o medo de dirigir sem estar dentro do carro? Eu falei: pois é, o medo é psicológico e eu vou fazer isso. Tá bom, beleza, você vai fazer isso. Tá, e qual é o seu método? Método? Não tenho método. Como assim? Nem pensei nisso, não é? Não, tem que ter um método. Eu falei, é um problema, porque eu não tenho. Quando eu voltei de Brasília, lá em casa, eu comecei a rascunhar uma sigla, um método. Eu queria preciso criar um método e não saía nada. Acabei desistindo. Falei, bom, eu vou fazer minhas aulas, ou comecei a fazer os vídeos na internet, não é? Comecei a dar o meu conteúdo gratuito. E em 2017, quando eu não estava mais pensando a respeito disso, um dia eu estava em casa, tranquilamente, limpando a minha casa, que é uma figura, não é? O que está dentro é igual ao que está fora, o que está fora é o que está dentro, igual ao que está dentro, então você limpa fora, limpa dentro e vice-versa. Eu estava lá limpando a minha casa, tranquilamente, quando veio uma voz interior dizendo o seguinte: está aqui o seu método, o DAP. Nossa, você imagina o susto que eu levei, não é? Como assim o meu método DAP? Sim, o seu método é o DAP, decisão, aprendizado e prática? Não é isso que você sempre fala? Eu falei, é verdade, eu sempre digo isso nos vídeos, mas eu não tinha percebido que era meu método. Nossa, e foi assim um êxtase, né? Uma surpresa. E depois que passou o primeiro susto,
Mas eu disse, não, mas espera aí, eu também sempre digo que a decisão é da pessoa, eu não posso tomar decisão por ela. Mas a consciência é sua. E aí surgiu o DAP e aqui está. Então daí em diante eu me dediquei a mostrar que aulas práticas não eliminam o medo, simplesmente porque ele é emocional. Então, baseado no depoimento de centenas de alunas minhas que já tinham feito 10, 20, 50, até 100 aulas particulares e continuavam com medo, eu tinha certeza de que esse era o caminho. E como eu sempre busquei o autoconhecimento, técnicas terapêuticas, inclusive em 2015 eu fiz um curso de EFT para tratar os meus problemas, as minhas dificuldades, eu sei que o caminho é por aí. Daí foi fácil elaborar um passo a passo, um plano, empacotar todo o conhecimento que eu já tinha com a experiência de 10 anos como instrutora para motoristas e de terapeuta especializada em medos e fobias do trânsito a partir de 2015. O meu método se baseou na compreensão de como a mente funciona, como ela trabalha contra você, como ela é dominada pelas crenças que estão no seu inconsciente e que modelam o seu comportamento, que seus pensamentos determinam os seus sentimentos, que determinam os seus hábitos, e que se você não tratar a raiz do problema, não adianta trocar os frutos da árvore, porque eles vão voltar a nascer conforme a sua espécie. Inclusive, eu gosto de fazer uma analogia nessa questão, que eu ouvi uma vez, que é o seguinte: se você tem uma árvore de um fruto que você não gosta, por exemplo, limão é azedo, você não gosta. Aí o que você faz? Você arranca todos os limões e você cola laranjas. Você gosta de laranja, você cola laranja na árvore. Tudo bem, você vai ter uma árvore aparentemente de laranja, mas quando a árvore começar a dar fruto, ele vai dar fruto segundo a sua espécie. Ou seja, não adianta tratar o sintoma, você tem que tratar a causa, a raiz do problema. Você imagina que isso resulta numa economia de dinheiro, de tempo e de desgaste de esperança, porque investir a sua expectativa em algo que vai te frustrar mais ainda é a pior perda que você pode ter. E você pode até acabar decidindo que realmente você não nasceu para dirigir ou que isso não é para você porque realmente você é o problema. Quanto você teria economizado se tivesse me encontrado há 10 anos atrás? Eu vou te dar uma degustação do meu método agora. Primeiro, para quem já tem habilitação. A técnica que eu uso para eliminar o medo do carro, que é o primeiro obstáculo em geral, 90% das pessoas têm medo do carro, então a gente já elimina de início o medo do carro. Como é que a gente faz isso? Através do meu método, que é frequentar o carro. Eu fiz isso durante 4 anos, é um método que eu aplico baseado na minha experiência. Desde que eu me interessei em dirigir, eu tinha 12 anos, eu observava meu pai dirigindo, daí eu ia para um carro que ele tinha no quintal, que ele estava reformando, e praticava aquilo que eu via. E isso eu ensino para as minhas alunas. É a técnica mais simples, mais fácil, mais tranquila de você praticar e que faz um resultado absurdo, porque se você não tem familiaridade com o carro, você não está habituada com o carro, ele é um monstro, você tem medo dele, ele é gigante, então você precisa primeiro se habituar com o carro. A partir daí, o seu medo já vai começar a diminuir muito, porque você já vai começar a gostar do carro, você frequentar o carro 10, 15 dias, você vai se habituar realmente com ele, você vai conhecer, você vai começar a gostar do seu carro, vai mudar completamente. A partir daí o medo já vai diminuir muito. Agora, para quem está estudando para o exame teórico, o que você vai fazer? Muito simples, você vai baixar o aplicativo do Detran, você vai fazer simulados. É muito mais gostoso, mais fácil, mais rápido aprender com os simulados do que pelo livrinho da autoescola. Então, você baixa, aí você começa a fazer os simulados. Você faz, estuda 10, 15 dias, muitas vezes. O que vai acontecer? Você vai praticamente acabar decorando, porque as perguntas são muito parecidas, não é? Elas se repetem, não tem como criar perguntas infinitas, não é? Então, a partir daí, você já está mais tranquila, você já está mais segura. Você também pode fazer respirações conscientes, que eu vou explicar até um pouquinho mais para frente, no próximo tipo de exame. Quando você for fazer o exame,
você já estudou, você já está mais tranquila, você sabe que você sabe, você vai chegar lá e vai fazer o seguinte, você vai ler a pergunta com muita atenção. Olha, um dos maiores erros, das maiores causas de reprovação em qualquer exame é não ler a pergunta. Se você ler a pergunta com atenção, provavelmente você vai já até achar a resposta. Muitas respostas estão na própria pergunta. Então leia com atenção. E olha só, são 5 respostas, é múltipla escolha. Você já estudou. Então, 2 delas você já viu de cara que são absurdas, não tem como elas serem a resposta da pergunta. Você leu a pergunta, você estudou, você sabe que 2 você elimina de cara. Sobram 3. Aí você vai respondendo o exame conforme aquilo que você vai sabendo. Se ficou alguma para você responder, você ficou em dúvida, deixa para o final. Faz toda a prova e volta naquela pergunta que você tinha dificuldade, leia de novo a pergunta e depois você consegue responder, tá bom? São 30 perguntas e você consegue tranquilamente tirar de letra esse exame. Agora, para quem vai fazer o exame prático. O exame prático ele é mais tenso, não é? Porque você está sendo avaliada e nenhum ser humano gosta de ser avaliado. Ninguém. Pode ficar tranquila que você não é exceção. Você não é a única. O que você vai fazer? Em geral, as autoescolas, elas marcam o exame prático 10 dias, 15 dias depois que você termina as suas aulas. E elas fazem isso de propósito. Ela diz que não tem horário e tal, mas é mentira. Elas fazem isso de propósito para quê? Para você se sentir insegura e marcar mais aula. Então elas vivem de vender aula para você. Só que você não vai entrar nessa. O que você vai fazer? Você vai economizar esse dinheiro das aulas antes do exame, tá? Você já vai economizar, já vai ter um ganho aqui. O que você vai fazer? Primeira coisa, você vai treinar a respiração consciente. Para quê? Para você se acalmar, para você dominar o seu nervosismo, a sua mente negativa, as reações físicas que você tem no seu corpo quando você pensa em dirigir ou pensa no exame, ok? Então é o seguinte, respiração consciente eu ensino você a fazer em 4 tempos, contando até 4. Inspira contando até 4, mais 4 tempos, segura contando até 4 e expira contando até 6. Então, 4, 4, 6. Essa respiração já vai te dar um alívio, já vai te dar uma tranquilidade, um relaxamento. Você vai ver que é maravilhoso. Outra coisa que é muito importante, um benefício da respiração consciente, é que se a pessoa está ansiosa, ela diz que é ansiosa, mas na verdade ela está ansiosa, ela está nervosa, a pessoa inspira muito pouco ar, pouca quantidade de ar, e isso prejudica o funcionamento do nosso corpo, porque nós necessitamos do oxigênio para viver, não é verdade? Todo mundo sabe disso. Só que se você inala pouco oxigênio, pouca quantidade, porque a ansiedade te faz respirar muito rápido, você está trazendo déficit de oxigênio, você está prejudicando o funcionamento do seu corpo, principalmente do seu cérebro. Então essa respiração, isso é mais que comprovado, que a respiração profunda te ajuda muito, vai melhorar muito a sua condição geral, além de te acalmar. Beleza, você fez isso, o que você vai fazer agora? Você tem que tirar um tempo para você, você não vai fazer aula prática, então não vai pagar, então você vai treinar em casa. Como? Você pode falar ou pode escrever, depende do que você mais gosta. Mas você vai fazer o seguinte, você vai detalhar o máximo que você puder como será o seu exame. Você aprendeu nas aulas práticas, até muita gente fala, nossa, o meu instrutor fala que eu estou ótima, que eu estou preparada, que eu sei dirigir, então você sabe dirigir, então você vai sentar, ou você vai escrever, ou você vai falar em detalhes como será o seu exame. Inclusive assim, escolhendo roupa, é muito legal, você escolhe a roupa, o sapato que você vai, você determina desde o momento que você levanta, o que você vai fazer e vai falando isso, 10, 15 dias em seguida, sempre falando. O que vai acontecer? Você está ensinando o seu cérebro a fazer exatamente aquilo que você quer que ele faça. Ele vai aprender. Nesses 10, 15 dias ele vai aprender. E quanto mais detalhe você colocar, mais real, mais fácil vai ser do seu cérebro ir lá e executar. Então essas 2 técnicas juntas vão garantir que você passe no seu exame, tá bom? Agora eu vou te mostrar quais são os vários níveis de medo e vou mostrar também como é a projeção de cura deles. Primeiro, você tem um trauma.
causado por um acidente que você sofreu, ou você viu alguém sofrer, você não pode nem pensar em dirigir. Que você já começa a sentir os efeitos do medo na sua mente e no seu corpo. Mas lá no fundo você tem um desejo de dirigir. Você não sabe que precisa fazer uso dessas técnicas terapêuticas de limpeza emocional, de desbloqueio, para eliminar esse trauma. A palavra que define esse estágio é labirinto. Você está perdida. Segundo estágio, você tem pensamentos negativos quando você pensa em dirigir, mas você sente um impulso de realizar esse sonho. Você entende que precisa mudar, mas não sabe o que e nem como. A palavra desse estágio é busca. Depois você começa a assistir tudo quanto é vídeo no YouTube, no Facebook e no Instagram, mas você não consegue montar uma sequência lógica. Você fica dando voltas em torno do problema, gasta muito tempo, avança pouco e ainda lentamente. A palavra desse estágio é esforço. Bom, próximo estágio, você encontra a solução num curso online e começa a seguir o plano de treinamento conforme ele é ensinado. Você vai trabalhando a sua mente, vai limpando das crenças limitantes, da sua incapacidade, da baixa autoestima e da dependência. Aprende as técnicas de direção, recebe o incentivo do grupo que está na mesma situação que você e da instrutora do curso e também já começa a desenvolver a sua direção mais confiante, com a certeza de que você está no caminho certo. Você pode até já dar a primeira volta. E a palavra desse estágio é aprendizado, erro e acerto. Próximo estágio. Você consegue desenvolver as técnicas básicas, como domínio de embreagem, troca de marcha, ladeira, estacionamento, etc. Você começa a fazer pequenos percursos mais simples da sua rotina e sabe que o segredo é treinar, treinar e treinar, para ficar igual a todos os outros motoristas. A palavra que define esse estágio é perseverança. E no último estágio você alcançou o seu sonho e já pode sentir os resultados por toda parte. Liberdade, autoconfiança, autoestima elevada, autonomia e orgulho de si mesma. A palavra que define esse estágio é pódio. Você está no topo, você chegou na realização do seu sonho. E tudo isso está ao seu alcance, com uma simples decisão entre permanecer onde você está ou chegar no pódio da sua conquista. Como? Através das mentorias ao vivo e suporte no grupo do WhatsApp por 8 semanas. Eu vou te acompanhar por 8 semanas, eu vou te dizer o que você precisa fazer, eu vou tirar suas dúvidas, eu vou aplicar as técnicas terapêuticas, a gente vai chegar lá juntas. E junto com um grupo também de alunas, o grupo que está empenhado na mesma conquista, no mesmo objetivo. Esse apoio do grupo, ele não tem preço, porque quando a água sobe, todos os barcos sobem juntos. Então, é uma conquista coletiva. Quando uma conquista, todo mundo vibra e quando uma está para baixo, todo mundo ajuda. Além disso, você vai receber 36 videoaulas gravadas do curso, baseado no meu método DAP, Decisão, Aprendizado e Prática. Você vai ter todas as aulas gravadas das turmas anteriores, são mais de 50 aulas. E você também vai participar em outra aula semanal com todas as alunas do curso, onde a gente tira as dúvidas, vê o curso e uma vez por mês também aplica essas técnicas terapêuticas. Você vai ganhar um curso para controlar a ansiedade. São 5 videoaulas que eu preparei com exercícios práticos para você aplicar e já dominar a sua ansiedade, dominar a sua mente a partir deles. E mais meus 3 e-books, 15 práticas para conseguir dirigir agora, medo ou vergonha que você sente, muitas vezes não é medo, é vergonha, e 10 mitos sobre o medo de dirigir. Tudo isso poderia custar tranquilamente pelo menos R$ 970, mas eu vou te entregar por R$ 397. E não é um custo, é um investimento na sua liberdade, na sua autonomia, na sua independência, na sua realização pessoal. Agora você já pode sonhar com a realização do seu sonho. Eu te espero do lado de cá, do meu coração para o seu coração. Eu desejo que o seu sonho se realize ainda este ano e, se possível, comigo.